Boa noite, mais um Jesus Expresso para você, para mim, para nós. Estamos aqui ligados, sintonizados na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a palavra de vida e vida em abundância, vida eterna. Vamos ler hoje uma passagem muito interessante que fala sobre o pecado. Coisa importante para entendermos as consequências de um pecado na nossa vida, na vida de todo ser humano. Seja ele pastor, presbítero, apóstolo, obreiro, qualquer um. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, diz a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, capítulo 15, versículo 5, 6. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Amém? Bom, diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Até aqui só. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora em cima desta palavra, sobre esta palavra, para que nós possamos entender o que o pecado faz na vida de todo ser humano. E todo aquele que não dá mínima para a palavra, todo aquele que negligencia, até aquele que conhece, negligencia a palavra. Por isso nós estamos aqui, para anunciar as boas novas, anunciar que o melhor que Deus tem preparado para nós é com obediência, com fé, com fidelidade na palavra de Deus. Bom, há poder no pecado? Há poder para matar e destruir. E tudo aquilo que dá direito ao pecado, seja família, seja comércio, seja indústria, seja relacionamento, seja no casamento, o pecado tem poder para destruir, devastar, aniquilar. Aonde o pecado reina, aonde ele se instala e comete ali, pratica as suas atrocidades. Bom, o pecado é a causa da ruína. Quando a pessoa se envereda pelos caminhos do pecado, ruínas, castelos são desmoronados, coisas ruins acontecem, e é impressionante não entender, o leigo, ou até aquele que conhece a palavra, pensa que não tem consequência o pecado, mas tem muitas consequências. Bom, o pecado é a causa de tragédia do homem. O pecado é o pior de todos os males. Pior do que a pobreza, pior do que a fome, do que a doença, do que a tragédia, do que o abandono, pior do que a própria morte. Nada disso pode afastar o homem de Deus. Mas o pecado separa o homem de Deus e o lança no inferno para sempre. Forte essa palavra. Forte. Mas a palavra tem que confrontar a gente. A palavra tem que sacudir o nosso interior. Estremecer a base, a vida que estamos levando. Por quê? Porque Deus quer o melhor para nós, não quer o pior. Mas Ele nos dá livre-arbítrio para entendermos qual o caminho, escolhermos qual o caminho que vamos prosseguir. Qual o caminho que você está andando? Qual o caminho que nós estamos andando? Boa pergunta. Ele nos dá livre-arbítrio para escolher. Eles que põem diante de ti dois caminhos, o caminho para o bem, o
caminho do mal, o caminho da luz, o caminho das trevas, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da derrota, o caminho da vitória. Qual o caminho que nós estamos andando? Reflita aí agora. Pense bem, qual é o caminho que nós estamos andando? Até aqueles que já conhecem a palavra, Deus exorta, Deus corrige, Deus disciplina, Deus chama para um prumo, Deus chama para um conserto. Porque Ele sabe muito bem o caminho que nós estamos andando. Ele é onisciente, onipresente, está em todos os lugares. Ninguém esconde nada de Deus. Nada fica oculto aos olhos de Deus. O salário do pecado é a morte. O final é a morte. Há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final dele é a morte. O pecado é o patrão carrasco. Promete prazeres, paga com sofrimento, promete vida e paga com a morte. O pecado é uma fraude, é um engano, é uma mentira. O pecado faz a pessoa ficar cega. O pecado é enganoso, vem com palavras macias, com gracejos nos lábios, com propostas sedutoras, com beleza e um pacote cheio de prazeres. Assim ele vai roubando o coração, minando o coração, vai tomando conta da vida, vai cauterizando a consciência, aquele pecado que nos fazia tremer de pavor, agora muitas pessoas já se acostumam quando começam a pecar. O homem, quando para de orar, ele começa a pecar. E quando ele começa a orar, ele para de pecar. Entenda isso. O homem, quando ora, ele para de pecar. Mas o homem, quando para de orar, ele começa a pecar. Preste bem atenção nisso. A oração é a nossa comunhão com Deus, nossa intimidade com Deus, é onde nós falamos com Deus e onde Deus fala conosco, nos chama para uma correção, nos chama para uma disciplina, para uma exortação. Porque nós somos filhos. E o pai que ama, corrige o filho. Deus nos ama, Deus te ama. Deus te ama muito, até o ponto de ele enviar até o seu próprio filho para morrer no seu lugar. Pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Isso é amor. Amor de um pai. Mas o pecado, quando entra, as pessoas começam a se acostumar com ele, a alisar o pecado. Muitas pessoas já começam a acariciar o pecado, já afaga o pecado, a víbora, aquecendo-a em nosso peito. Começamos a namorar o pecado e amar o pecado. É assim que o pecado entra. Sorrateiramente, aí ele vai ganhando espaço até ele ser normal na vida de uma pessoa. As pessoas antes tinham o pavor do pecado, aqueles principalmente que conhecem a palavra. Mas depois que entra o primeiro, o segundo, daqui a pouco se acostuma. Aí não tem mais pavor do pecado. Não fica mais com medo do pecado. Se acosta, saboreia o pecado, acaricia. Pecado é dominador. Pecado é opressor. O pecado escraviza, acorrenta, aprisiona. Preste bem atenção. É hora de mudança. A palavra nos dá a direção de uma mudança. A palavra nos dá o prumo, a bússola, para andarmos no caminho certo, no caminho reto, não no caminho tortuoso, não no caminho de altos e baixos. Mas a palavra nos dá o rumo certo da nossa vida. O rumo certo que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz que o abismo chama outro abismo. Está lá em Salmo 42, 7a. Um abismo chama outro abismo. Quando a pessoa começa a ceder o pecado, começa a conviver com o pecado,
seu coração vai ficando vazio. Começa a entrar um vazio. E a misericórdia. A luz vai apagando, a alegria do Espírito vai desaparecendo. Vai desaparecendo. Impressionante. A comunhão com Deus vai se afastando, porque o pecado afasta o homem de Deus. É natural quem está pecando. Já não quer mais orar, já não quer mais ler a Bíblia, já não tem mais prazer de ler a Bíblia, já não tem mais prazer em oração, já não tem mais fé para orar. A Bíblia já não é lida mais com prazer. A vida de oração entra em colapso. Ir à igreja já não é mais prioridade, nem um prazer. Participar dos trabalhos da igreja se torna um fardo insuportável. Preferimos o cinema, jogos de futebol na televisão, as novelas, os clubes de diversões e a comunhão dos santos. Misericórdia, Senhor. Quando o pecado vai ganhando terreno no nosso coração, a vida cristã vai ficando fraca e murcha. Vai perdendo todo o prazer. Vida cristã. Aí já começa a flertar com o mundo, namorar o mundo, ter prazer nas coisas do mundo. É misericórdia, Senhor. Livra-me desse mal. A fé cambaleia. A fé já não é mais a mesma. O amor por Cristo já não é o mesmo. Aquele primeiro amor desaparece. É esquecido. O compromisso com a santidade é esquecida. Tornamos como Adão, começamos a dar desculpas. Tornamos-nos como Acã. Lembra de Acã? Quando eles tiveram a guerra contra Jericó, todo ouro e prata era para ser levado para a casa do tesouro. Acã, quando viu aquelas moedas de ouro, de prata, aqueles objetos de ouro, de prata, e as capas bonitas, as roupas bonitas, pegou e escondeu debaixo da sua tenda. Escondeu, camuflou, amaldiçoou toda a sua família. E também, na batalha que eles iam enfrentar, logo após a batalha vencida contra a cidade de Jericó, foram derrotados. Porque tinha pecado no meio do povo. Então, o pecado trouxe maldição para todo o povo. Quando um homem peca, uma família, quando uma mulher peca, traz a maldição para sua casa. Começa a bagunçar. Quando Davi se envolveu com Betseba, fazendo ela adulterar, ela, que era amiga, era esposa de um amigo seu, trouxe maldição para Israel. E o filho que foi gerado nessa traição morreu. O pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Diga misericórdia a Deus, tenha misericórdia de mim, eu preciso de um conserto, eu preciso de um prumo, de um alinhamento, eu preciso ser disciplinado, corrigido, Senhor. Me ajuda, me socorre. Nós temos que pedir socorro a Deus. Porque o nosso socorro vem de Deus. Levo meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. É com Ele que nós temos que nos agarrar. É com o Senhor que nós temos que clamar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração do vosso coração. Então é nessa hora de aflição, de sofrimento, de tentação, de tortura mental, emocional, até física, sendo atraído, tragado pelo pecado.
é que nós temos que gritar: Senhor, socorre, me ajuda, me dá força para vencer esse mal, vencer essa tentação, vencer essa cilada, porque o inimigo vai sempre armar cilada para derrubar quem? Bota a mão para dizer assim, ó, para me derrubar. Ele não me quer ver ele não quer me ver de pé. Ele quer me ver derrotado, debaixo dos seus pés. Mas é Ele que tem que estar debaixo dos nossos pés. Amém? Nós temos autoridade para pisar na serpente, na cabeça da serpente, esmagar a serpente. Mas se nós não vigiarmos, não orarmos e alimentar o nosso espírito, alimentar o Espírito Santo, fortalecer o Espírito Santo dentro de nós, quem vai vencer é a carne. E a carne gosta de quê? Dos prazeres do mundo, das delícias do mundo, das luxúrias do mundo, do pecado do mundo, que tem cheiro agradável, é bonito aos olhos, que atrai, seduz, mas no final é a morte. Mas no final é a morte. Você gosta de ouvir palavras de vencedor? O título desse sermão é Vida Vitoriosa. Uma vida vitoriosa. Você acha que vida vitoriosa é ter um bom salário, uma conta no banco bem gorda? É bom? É vencedor nessa área. Mas a melhor vida vitoriosa é quando você vence o pecado. A maior vitória é vencer o pecado na nossa vida. E quando nós vencemos o pecado, nós vamos conquistar todas as coisas também. A maior vitória que nós podemos ter é a vitória contra o pecado. É bom ter um bom salário, um bom emprego. É bom ter uma conta bancária, é bom você poder comprar todas as coisas, é muito bom. Mas não se compara com uma vida vitoriosa espiritual. Uma vida espiritual vitoriosa. É muito importante isso. Muito importante uma vida vitoriosa espiritualmente. Para que você seja um homem ou uma mulher de caráter, que possa dar testemunho da vida de Cristo na sua vida. Possa dar testemunho que Cristo reina na sua vida. Que você é uma pessoa digna, honrada, que a sua palavra tem peso, que a sua palavra tem autoridade. Isso que é uma vida vitoriosa. O que vem no pacote vai vir naturalmente. Naturalmente. Então, nós estamos falando sobre uma vida vitoriosa, mas não é só financeira. Muita gente pensa que vida vitoriosa é só financeira, não. É em todos os sentidos. É na família, no casamento, é na vida espiritual, ministerial, no seu salário, na sua conta bancária. Tem um pacote completo. A vitória sobre o pecado. Nós podemos vencer o pecado? Podemos, sim. Podemos vencer o pecado. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. O diabo faz o quê? Faz o homem pecar, a mulher pecar. O diabo quer ver que o reino dele chegou na sua vida. O reino deles é o quê? Reino de trevas, de bagunça. É o reino contrário à palavra de Deus. É o reino que é um caminho largo, um caminho espaçoso. É um reino em que a morte está bem próxima. Na misericórdia. Será que existe uma esperança para quem está pecando? Será que existe uma esperança para quem está pecando, quem vive no pecado? Os céus e a terra, os profetas,
os apóstolos, a Bíblia, os cristãos que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, o Deus Todo-Poderoso. Enfim, podemos proclamar, podemos chamar por Ele. Esse é o caminho para vencer o pecado. Há uma solução. Sempre há uma solução. Há uma saída, sempre há uma porta. E essa porta se chama Jesus Cristo. Amém? O Cordeiro de Deus. Há uma pessoa que venceu o pecado, que esmagou a cabeça da serpente, que se manifestou para desfazer a obra do diabo. Quem foi? Jesus Cristo. O único que não teve pecado. Mas ele se fez pecador pelos nossos pecados. Ele se colocou no nosso lugar pelos nossos delitos, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Jesus veio para proclamar a libertação, está lá em Isaías 61. Ele veio para proclamar a libertação dos cativos, pôr em liberdade aos algemados. Ele veio para buscar e salvar os perdidos. Ele veio para nos dar vitória sobre o pecado. Jesus é a porta, é o caminho para que nós possamos vencer o pecado. Isaías está falando sobre Isaías 61. Diz assim: o Espírito do Senhor, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me a cuidados que estão com o coração quebrantado. Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Aquele que quer mudança, aquele que já está sofrendo, aquele que quer transformar a sua vida de derrota em vitória, aquele que quer vencer o pecado, aquele que quer vencer o mundo. O mundo já é maligno. Aos quebrantados de coração, e anunciar a liberdade dos cativos, a libertação das trevas, aos prisioneiros. Quantas pessoas nós conhecemos hoje que estão algemadas a pecados, aprisionadas ao pecado, e não sabem, não imaginam como se livrar, porque o pecado oprime, ele acorrenta de uma forma em que a força do homem não consegue. A força do homem não tem poder sobre o pecado, mas Jesus tem. Jesus tem essa força, tem esse poder, tem essa autoridade para nos arrancar das garras de Satanás, nos livrar de todas as correntes, todas as prisões que ele já colocou em algumas vidas. Todos nós conhecemos algumas pessoas que se converteram, estavam presas, amarradas, estavam oprimidas, deprimidas, enclausuradas. Mas Jesus, quando chegou, botou o diabo para correr, botou o pecado para correr. E aí começou a dar vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. A libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, e a dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Alegria, vai cantar. Em vez de ficar oprimido, vai cantar, porque veio a libertação, veio a vida e a vida em abundância, veio uma vida transformada. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a manifestação da sua glória. O Espírito do Senhor é soberano. O Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Ele te ungiu. Diga glória a Deus. E Ele quer fazer grandes e maravilhosas obras.
Diga glória a Deus, glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu poderoso nome, ao nome que é sobre todos os nomes. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, fala sobre a visão do livro selado com 7 selos. O livro estava selado com 7 selos. Apocalipse 5, versículo 1. Vamos ler do 1 até o 14. Vamos ver o que aconteceu na visão de João, lá na ilha de Pátimo. João, prisioneiro, e aí ele teve essa visão. Jesus mostrou a ele muitas coisas naquela ilha. Jesus mostrou a ele toda a revelação, porque a palavra de Deus está nos anunciando hoje, está nos mostrando hoje. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Aquilo que João viu, está escrito. Nós vamos ler aqui agora. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro de forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Bom, esse livro estava na mão do próprio Deus, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro de forma de rolo. Estava lá na mão de Deus. Que livro é esse? Um livro especial, estava selado com 7 selos. Vi um anjo forte, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Em alta voz, em bom tom, em bom som, o anjo começou a gritar, proclamando em alta voz, bem alto: quem é digno? Quem é digno? Quem é digno? Não houve ninguém que falasse. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Imagine como brilhava esse livro, né? Imagine como esse livro é tão importante. Estava na mão do próprio Deus, esse livro. Na mão do próprio Deus, para ser lido. E procurar alguém. Quem? Quem é digno? Não encontraram. E João continua falando. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, não chore. Eis que o leão, o leão da tribo de Judá, Jesus, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele venceu. Como foi que ele venceu? Sendo o sacrifício perfeito. Ele desceu ao inferno, tomou a chave do inferno e da morte, pecado, na mão de Satanás. Ele venceu. Quando o diabo pensava que estava derrotando Jesus, ele estava sendo derrotado. Jesus fez tudo isso. Foi o Cordeiro Santo, sacrifício perfeito, sacrifício eterno, sacrifício que Deus enviou pelos nossos pecados. E aí ele venceu. Ensinou, foi para a cruz, morreu pelos nossos pecados. E aí nós temos hoje a vitória através de Jesus Cristo. E aí nós temos hoje poder e autoridade através de Jesus Cristo. Pela sua palavra, pela fé na palavra, pelo sacrifício que ele fez, pagou pelos nossos pecados, pagou pelas nossas transgressões. Essa é a vitória sobre o pecado. Esse é o poder
da palavra de Deus, no nome de Jesus, sobre o pecado. Isso foi nos concedido por aceitarmos, reconhecermos que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso libertador, o autor e consumador da nossa fé. Este é o caminho para vencer o pecado. Firmar na palavra, reconhecer Jesus como o seu Senhor, que tudo que ele fez na cruz do Calvário, por mim, por você, por nós, não foi em vão. Nós temos que crer. Eu tenho que crer. Eu tenho que reconhecer que o sacrifício que ele fez foi para me dar unção, poder, autoridade e para me dar vitória sobre o pecado. Anular, cancelar, abandonar o pecado na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Amém, igreja? Amém. E João chorava muito, porque não havia ninguém para abrir o livro, nem olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Então, depois vi um cordeiro, ou seja, o anjo, o ancião falou, não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu. Venceu para abrir os seus. E aí logo depois João viu um cordeiro, parecia ter estado morto, mas estava de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, de 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, do próprio Deus. E a glória a Deus. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Glória a Deus. Todo joelho se dobrará, nos céus, na terra, até debaixo da terra. E toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele reina, reinará para sempre em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Ao receber os 4